Livro O Maior Presente, de Lilian Darcy. Romance Nova Cultural, Sabrina. Introdução. O amor por uma criança seria capaz de unir dois inimigos? Tentando superar o choque de saber que a irmã já falecida tivera uma filha, a advogada Meg Jones prepara-se para enfrentar o pai de sua sobrinha em um processo de custódia. Mas Adam Kahlerman também tem uma novidade. Notícias ainda mais chocantes do que a inexplicável atração que Meg experimenta pelo médico devastadoramente charmoso a quem pretendia desprezar. Adam não está disposto a perder sua adorada filha para ninguém e para nada. Desesperado para salvar a pequena Amy, ele recorre à única pessoa que pode ajudá-lo. Adam sabe que é perigoso permitir a entrada de Meg em sua vida e na de sua filha, mas o perigo será ainda maior se a mantiver afastada. Capítulo 1. Não vou perder a minha filha. Adam Callahan resmungou as palavras olhando para a janela do segundo andar do edifício para o qual se dirigia. A luz do sol do dia de um final de abril ainda era forte, e estava certo de ter visto as persianas se movendo por trás do letreiro preto e dourado e do vidro cristalino. Estaria sendo observado? Não ficaria surpreso se estivesse. Não confiava em advogados. Teria sido sempre assim, ou a desconfiança havia começado na semana anterior, quando receberam uma carta da senhorita Meg Jones, advogada da Filadélfia. Não tinha importância. Não confiava naquela advogada e nas pessoas que ela representava. Havia algo de estranho na carta, talvez um segredo, embora as intenções de seus clientes fossem claras. Depois de parar a motocicleta junto ao meio-fio, Adam repetiu as palavras com um tom determinado. Não vou perder a Amy. A afirmação tinha a força de uma ameaça e o poder de um juramento. Também havia desespero em seu tom de voz, porque não conseguia esconder o outro temor ainda mais sombrio, um sentimento que o atormentava há algumas semanas, antes mesmo de ouvir pela primeira vez o nome de Meg Jones. Havia mais de uma maneira de perder uma criança. Com a vida de Amy em jogo, tinha de agir de forma sensata. Precisava daquelas pessoas mais do que gostaria de precisar de gente que ousava brigar pela custódia de sua própria filha. Se não necessitasse deles, poderia desprezá-los como considerava ser justo e merecido. Contrataria um advogado e mandaria informá-los sobre o que deveriam fazer com o pedido de custódia. Mas, nas circunstâncias atuais, e por pior que a situação pudesse ficar mais tarde, era necessário que todos se unissem em torno de um só objetivo: o bem-estar de Amy. A única pessoa que estava fora do panorama era a tal advogada. A mulher era um pesadelo. Uma criatura gananciosa, capaz de destruir vidas alheias em troca de seus honorários. Estava 10 minutos atrasado para a reunião com a mulher. Enfrentara problemas no trabalho e tentara recuperar o tempo perdido acelerando forte na motocicleta, correndo riscos para manter o horário estabelecido. Mas de repente se rebelava. Ela que esperasse. Não permitiria que a senhora Jones e seus clientes percebessem que estava assustado. Ele não tinha nenhuma base legal para reclamar a custódia de sua filha. Sem pressa, retirou as luvas de couro e o capacete. Se Meg Jones a observava de sua janela, veria um espetáculo que jamais poderia esquecer. Da janela do escritório, através de um pequenino vão na persiana, Meg viu o desconhecido em roupas de couro negro, removendo o capacete e sacudindo os cabelos pretos, ajeitando-os com os dedos. Ouvira o ronco do motor alguns minutos antes. Nervosa com o atraso, aflita com a situação que estava vivendo, fora até a janela com a intenção de recuperar o controle e formar uma primeira impressão sobre Adam Kahlerman, examinando antes que ele tivesse uma chance de fazer o mesmo com ela. O homem não tinha pressa. Por acaso não conferia a devida importância ao encontro? A reunião era muito importante para ela e para os seus pais. Dolorosamente importante. Ele guardou as luvas no capacete e começou a abrir a jaqueta de couro. Sem despila,
Revelou uma camisa azul que caía perfeitamente sobre seu peito largo. Quando se dedicou à calça de couro, descendo o zíper lateral e exibindo uma calça cinza escura de corte impecável. Meg experimentou um arrepio. Sua irmã Cherry estava ligada àquele homem. Devia tê-lo amado porque haviam tido uma filha. A situação não condizia com a personalidade de Cherry, mas se não havia cometido nenhum engano ao analisar as datas, os dois haviam estado juntos por cerca de 1 ano antes da inevitável separação. Devia ser um recorte. Cherry nunca fosse capaz de ater-se a alguém ou alguma coisa por muito tempo. Nem a um homem, nem a um projeto, nem a um endereço. Por isso, Meg e o pai haviam perdido contato com ela durante os meses cruciais da gravidez. Por isso, nem ficaram sabendo sobre a existência da criança até seu pai ter recebido a carta de Adam Carleman, na Califórnia, 2 semanas atrás. Mas Cherry estava morta. Meg engoliu o nó que se formava em sua garganta. Embora não tivesse culpa, jamais conhecera realmente a irmã. Haviam passado meses, anos e um determinado período sem nenhum contato. E há 6 meses tornara-se tarde demais para mudar a dinâmica da relação. Cherry morrera, e de repente descobriram que ela tivera uma filha, uma menina que vivia com o pai, um ser desprezível e baixo. A descoberta assumira para todos a proporção de uma segunda chance. Faremos por essa menina algo que jamais pudemos fazer por Cherry, Meg murmurou. Era quase uma precoce, uma oração para que tudo desse certo. Como Adam Carleman receberia a ideia? Seria um alívio para ele entregar a criança para um casal de avós amorosos? Ou Meg, o pai e a nova madrasta, Pat, teriam uma batalha pela frente? Pat, em particular, estava disposta a tudo pela criança. Com um traje de couro negro dobrado e guardado no compartimento traseiro da motocicleta, Adam Carleman não parecia tão sombrio e ameaçador. As roupas que usava eram realmente conservadoras e elegantes. Mas então ele olhou para cima, para a janela, e havia tanta raiva em sua expressão que pela segunda vez Meg experimentou um arrepio. Sempre havia desconfiado de que o sujeito poderia ser perigoso. Representara um perigo para Cherry. Aparentemente, ele a envolvera em um grave acidente de motocicleta com seus hábitos nada cautelosos, e não havia sido só isso. Que tipo de ameaça representaria para ela? Controle-se, Meg, disse uma voz alta. Esta é uma reunião de negócios, não um confronto. Ainda não, pelo menos. Sou uma advogada representando os interesses dos meus clientes. O fato de um deles ser meu pai. Talvez devesse ter seguido seus instintos e ficado fora disso. Estou envolvida demais com a questão, e o envolvimento é pessoal. Tentando recompor-se, olhou em volta para o escritório de que tanto orgulhava-se. Atuava no campo há quase 7 meses, desde que fora aprovada no exame da ordem na Pensilvânia no início de setembro. Mas a carteira de clientes crescia rapidamente e já fora obrigada a recusar 2 casos que teriam sido muito satisfatórios. Nada muito lucrativo, nada que envolvesse honorários milionários ou aparições sensacionais nos tribunais. Apenas testamentos e questões patrimoniais envolvendo imóveis e partilhas de bens, e um divórcio simples e rápido. Mas aquele era o trabalho que sempre desejara fazer. Queria ajudar pessoas comuns com problemas corriqueiros. Sabia que os clientes estavam satisfeitos e a elogiavam sempre que podiam. A publicidade era mais que suficiente. Mas serei capaz de satisfazer papai e Pat e a mim mesma? Nunca tive a intenção de atuar em disputas de custódia. Um caso como este é completamente diferente do que costumo fazer, e com o meu envolvimento. Ouviu passos na escada e soube que eram de Adam Carleman. Linda, a recepcionista, havia ido embora meia hora antes. Não devia ter sugerido uma reunião no final do dia, mas quisera ganhar tempo e agora estava comprometida com um confronto. Meg jurou a si mesma que não prejudicaria sua atuação profissional, permitindo a interferência das emoções. Ajeitando a saia de tailleur azul, foi abrir a porta. Não era o que eu esperava. Esse foi o primeiro pensamento de Adam quando ele e a advogada Meg Jones trocaram um aperto de mão.
Ela recebeu com cortesia e ofereceu uma xícara de café. Adam aceitou, embora preferisse um uísque puro, e surpreendeu-se, admirando o tom rouco da voz macia. Seria sempre assim ou a mulher estava tensa? Afinal, também experimentavam um certo nervosismo. Ela não era nada daquilo que havia imaginado. Rapidamente comparou a realidade e a expectativa. 25 anos, mais ou menos, quando esperava alguém com mais de 40. Boca carnuda e rosada, olhos cinzentos, quando imaginara um rosto duro e inexpressivo amenizado pelo verniz profissional conferido pela experiência. E linda. Não esperava que fosse tão bela. O rosto delicado era emoldurado por sedosos cabelos escuros, castanhos como a madeira no meio de uma floresta tropical, e longos na altura dos ombros. O corpo gracioso poderia ser adivinhado sob o taier azul, que sugeria elegância e bom gosto. Os lábios chamavam sua atenção. Eram parecidos com os de alguém, uma pessoa importante. Era evidente que estava nervosa e gostaria de saber por quê. Enquanto servia o café em 2 xícaras de porcelana, ela se esforçava para conter o tremor das mãos. Pela primeira vez em semanas, Adam não experimentou o intenso sentimento de desespero. Havia algo naquela mulher, algo que acalmava suspeitas e amenizava sua dor, algo que despertava nele o desejo de responder e confiar. Era insano. Não fazia sentido, mas naquele momento decidiu seguir o instinto e relaxou. Ela retirava de um pequeno refrigerador uma jarra com creme. "Prefiro puro, por favor." Mas ela já havia servido uma porção de creme em uma xícara e, num movimento automático, preparou-se para repetir o gesto com o café que seria dele. Era evidente que estava distraída ou teria escutado. Adam repetiu a solicitação e tocou a mão dela a tempo de detê-la. O contato foi estranhamente íntimo. Assustada, ela virou a cabeça para fitá-lo, e o sentimento percorreu seu corpo como uma corrente elétrica, forçando-o a recuar rapidamente, como se temesse um princípio de um incêndio. O que estava acontecendo ali? "Não quer creme?" Meg Jonas repetiu a chamada como se nunca houvesse conhecido alguém capaz de beber café puro. "Não, obrigado." "Açúcar?" "Também não." "Não, certo." "Bem, também não quero açúcar." "Não, certo." "Bem, também não quero açúcar." "Estou começando a entender por que tornou-se advogada." Ele comentou, decidindo amenizar a tensão que pairava no escritório. "O que quer dizer?" A mulher era mesmo desconfiada. Ou estaria com medo? Porque jamais teria sido uma boa garçonete. A recompensa foi muito maior do que poderia ter imaginado. Meg Jones riu, uma gargalhada deliciosa que lembrava mel quente, raios de sol e uma perfumada noite de verão. "Você descobriu meu segredo," ela disse. "Sou incapaz de servir café." "É evidente." "Vamos, dê-me essa xícara antes que a ponha em órbita." "O quê?" "Pedi café puro, sem creme ou açúcar." Não precisa mexê-lo por tanto tempo ou com tanto vigor. Só então ela percebeu que movimentava a colher dentro da xícara como se praticasse um exercício aeróbico. "Oh, sim, desculpe. Quer que eu sirva novamente?" "Mexer o café não é o bastante para arruiná-lo." "Não." Ela sorriu. Depois suspirou e Adam testemunhou o retorno daquela expressão atormentada. Ela parecia triste e desanimada. Teria passado por algum momento difícil na vida pessoal? Uma perda importante, talvez? Não era de sua conta. Não devia importar-se com a vida pessoal daquela mulher. E se ela estava nervosa, tanto melhor. Devia tirar proveito disso. De repente, toda a hostilidade latente retornou com a força redobrada, suprimindo completamente a química que surgiria entre eles. "Onde estão os Fontaines?" Indagou, ignorando a cadeira apontada para ela. "Não deviam estar aqui?" "E Cherry? Onde ela está? O que significa tudo isso?" "Preciso de algumas respostas, senhorita Jones, e pretendo obtê-las." Droga! Por que havia perdido a calma antes mesmo de entrarem no assunto? A resposta era clara.
sua filha. Amy tinha apenas 1 ano e 2 meses de vida, e essa era a 4ª vez que enfrentava a possibilidade de perdê-la. Tinha tantos motivos do mundo para descontrolar-se, mas infelizmente não podia contar com um voto de solidariedade para vencer a batalha. Tinha de manter a calma. A advogada sentou-se atrás da escrivaninha. Adam deixou a xícara sobre o móvel e apoiou-se as mãos na mesa, inclinando o corpo. Não se arrependia pela postura ameaçadora e hostil. Antes que ela pudesse responder ou reagir, ele continuou. Sua carta foi bastante breve e carente de fatos concretos, devo acrescentar. Tudo o que sei é que representa os pais de Cherry, e eles reclamam a custódia de minha filha. Gostaria de saber mais. Ele recuou e sentou-se, respirando fundo e tentando raciocinar, em vez de apenas agir e sentir. Sentimentos podiam ser enganosos. A prova disso era o que sentira pouco antes, quando a tocara rapidamente. Em primeiro lugar, a senhorita Jones começou a devagar, parando para beber um gole de café. Tem algum representante legal nesse caso? Não tinha, mas devia blefar e dizer que sim. Adam optou pela verdade. Ainda não. Espero poder resolver tudo isso de forma amigável. Estou confiante com relação à custódia de Amy e, para ser bem franco, tenho outras prioridades nesse momento, questões relacionadas ao bem-estar da minha filha. Teria sido melhor que os Fontaines houvessem me procurado, mesmo que fosse através de uma carta. Por que envolver advogados nessa história se ainda nem os conhecemos pessoalmente? Meg Jones sorriu e ele se sentiu atraído pelos lábios carnudos e rosados. Lábios que não conseguiu ignorar. Não gosta de advogados, Sr. Carleman? Eu não disse isso. Nem precisava dizer. De qualquer maneira, tem razão quando afirma que devo esclarecer alguns pontos. Para começar, meus clientes não se chamam Fontaine. Sua dedução é lógica e compreensível, já que estamos falando sobre o pai dela, mas os Fontaines era apenas o nome profissional de Cherry, um pseudônimo que ela começou a usar aos 5 anos de idade, quando participou do primeiro concurso de beleza. Sou representante dos Burt Jones e de sua esposa Patrícia. Jones? Mas esse é seu... Exatamente. Burt Jones é o meu pai, Patty é a minha madrasta e Cherry é... Ou melhor, era minha irmã caçula. O que quer dizer como era? É porque ela tinha olhos cheios de lágrimas? Só podia ser um pesadelo. Outra tragédia? Se alguma coisa tivesse acontecido com a sua parente mais próxima, quais seriam suas chances de sobrevivência? Sinto muito, ela disse com voz rouca e embargada. Li a carta que enviou ao meu pai pedindo para ser posto em contato com a Cherry. É evidente que ainda não sabe. Cherry morreu há 6 meses em um acidente de avião no Caribe. Ela estava trabalhando numa companhia publicitária e outra modelo, o fotógrafo e o piloto, também faleceram. Meu pai sofreu muito, ainda está sofrendo. Passamos 1 ano sem saber onde ela estava e o que fazia, como poderíamos encontrá-la. Cherry sempre foi assim. Tive o mesmo problema com ela em ocasiões distintas. Ela era inconstante. Meg concordou. Sabemos disso. Enfim, semanas depois de minha irmã ter feito contato conosco para dar notícias sobre seu paradeiro e sua carreira, fomos informados sobre a sua morte. Adam suspirou fundo. Deve ter sido horrível. Se até para mim é difícil, sim, foi terrível. Sr. Carleman, Doutor. Ele a corrigiu automaticamente, os olhos perdidos na distância. Dr. Carleman? Quer dizer que é médico? Pediatra. Por que a surpresa? Bem, Cherry disse algumas coisas a seu respeito. Cherry falou sobre mim? Foi a vez dele ficar surpreso. O envolvimento com a bela modelo durara apenas 2 meses. Pouco, Meg admitiu. E nunca falou sobre Amy? Não. Até enviar aquela carta para o meu pai há 2 semanas, não sabíamos que ela havia tido um bebê. Foi mais do que um choque no meio de tantos outros proporcionados por minha irmã. O sorriso triste não alcançou seus olhos. Devem ter tido muitos.
Adam concordou, imaginando que o maior choque ainda estava por vir, quando o momento fosse adequado. Sempre tive a sensação de que não a conhecia. Meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos. Sharon tinha 3. Adam ouvia espantado. Advogados não desnudavam suas almas daquela maneira, especialmente para alguém que estava do lado oposto aos seus clientes. Mas era óbvio que a situação era nova para aquela advogada em particular. Quanto a Adam, eles decidiram que cada um ficaria com uma de suas filhas. Fiquei com meu pai e Cherry foi viver com a mamãe. Sempre me senti culpada por isso. Culpada? Fiquei em posição melhor do que ela. Não sei se Cherry lhe contou muito sobre sua infância. Apenas fragmentos. Eram como peças de quebra-cabeça que eu não conseguia montar porque ela recusava fornecer a moldura. Minha mãe e Cherry sempre foram muito parecidas. Sempre em busca de um novo sonho, nunca se detendo por tempo suficiente para explicar a quem quer que fosse o conteúdo desse sonho. Minha mãe percorreu todo o país levando Cherry com ela. As mudanças eram constantes, uma de vez em 2 por ano. A princípio, meu pai ficou aflito. Quando ligava, nunca sabia se o telefone ainda era o mesmo. Não podia prever se veria a filha caçula durante as férias ou se os planos seriam cancelados de última hora por causa de uma nova mudança. Às vezes, mamãe se esquecia de dar o novo endereço. A certa altura, acho que ele desistiu. Desistiu? Ele cimentou o amor que sentia por Cherry. Enterrou o sentimento para não sofrer mais. Entendo. Era terrível. Meu pai, um homem sensato, organizado, enquanto minha mãe era... Era? Ela faleceu há alguns anos. Bem, digamos que não acredito mais naquela teoria sobre atração entre os opostos. Não? Estava pensando em Cherry. Em como a encontrá-la pela primeira vez naquele shopping na Filadélfia. Uma piada devastadora do destino em alguns sentidos, mas não poderia dizer que preferia jamais tê-la conhecido. Bem, talvez os opostos se atraíram no início. Foi o que aconteceu com os meus pais. Eles eram completamente diferentes. Mas a atração é passageira e logo o relacionamento torna-se insustentável. Tem razão. Cresci sem conhecer minha irmã, sem ver minha mãe. Foi estranho descobrir que Cherry havia tido uma filha. Como localizou meu pai? Ficamos confusos, especialmente porque usou o nome errado. Adam compreendeu que chegara a sua vez de revelar certos aspectos de sua vida pessoal. Mas o instinto o impedia de falar. Não mencionaria a doença de Amy, ou suas necessidades, pelo menos por enquanto. Teria tempo para isso, e o assunto era importante demais para correr o risco de ser mal interpretado. Não confiava naquela advogada, lembrou com firmeza. Apesar da graça com que ela admitia ser incapaz de servir um café ou de ter conversado com ele como se o conhecesse há muito tempo. Além da superfície agradável, ela devia ser exatamente como seu ex-colega de escola, o Gary, que seduzira sua namorada e depois rira ao ser desmascarado, dizendo que Adam devia ingressar no mundo real. O homem tornara-se uma celebridade no mundo legal. Quanto mais culpado o cliente, melhor para mim, ele costumava dizer. Esses são os que pagam a melhor. Meg Jones devia ser gananciosa como todos os seus colegas de profissão. Precisava entrar em contato com Cherry, disse, evitando fornecer detalhes. Mas não se sabia como. Tentei a antiga agência de modelos, mas eles não sabiam onde ela estava e nem queriam saber. Não era um estabelecimento dos mais respeitados ou conceituados. Pensei em tentar outras agências, mas concluí que seria perda de tempo. Depois do nascimento de Amy, até antes, Cherry optou por uma trajetória diferente. E descendente. Eu sei. E foi esse o conhecimento que a fez a morte dela ser menos difícil para o papai. O fato de Cherry ter mudado de vida e conseguido recuperar-se. Ela morreu fazendo o que sempre quis saber, a um passo do sucesso. Estava prestes a colocar o assunto nas mãos de um investigador particular. Cheguei a pensar que ela podia estar vivendo nas ruas. Entendo. Tivemos o mesmo temor no passado.
Um dia estava mexendo em uma velha agenda de telefones e encontrei uma anotação feita por ela. Eram alguns rabiscos, quase ilegíveis, mas felizmente pude decifrá-los. Papai em São Francisco, depois do começo de novembro, ou algo parecido, seguido por um endereço. Ela nunca o mencionava. Nem sabia se ainda tinha algum contato, mas era a melhor aposta que eu tinha. Aí eu resolvi tentar. Enderecei a carta ao Sir Fontaine, porque nunca imaginei que esse fosse um pseudônimo de Cherry. Na verdade, foi um pseudônimo no início. Meu pai tornou o nome legal quando Cherry completou 7 anos. Ele queria colaborar com a carreira de modelo da filha. E Amy se chamava Amy Fontaine Calliman. Disse demonstrando que a menina era sua filha. Amy era uma Calliman e continuaria sendo sua filha. Estaria a bela advogada tentando envolvê-lo com sua atitude gentil e simpática? Certamente. Não confiava nela. Não podia esquecer essa desconfiança. Afinal, confiar em Cherry no início. Acreditar em sua sinceridade e na aparente capacidade para controlar sua vida. Elas não eram parecidas, apesar do laço sanguíneo. Tinham a mesma boca, mas era só isso. Cherry havia sido a modelo perfeita, produto de toda uma vida de treinamento e lições sobre como ser bela e sedutora, graças a todas as instrutoras a que a mãe a submetera ao longo de seus anos. Aos 20 anos, quando haviam se conhecido, ela era linda, alta, dona de um corpo perfeito e de um sorriso encantador. A princípio, mentira sobre sua idade, dizendo ter 24 anos. Sim, Meg tinha a mesma boca de Cherry, mas o restante era diferente. Não era louca. Não era tão alta nem tão esguia. O taier azul cobria curvas femininas e não poderia dizer que ela era bonita. Nos tempos atuais, a beleza não era uma qualidade inocente, e no encanto natural de Meg Jones havia uma inocência inconfundível. Ei! Adam conteve-se. O que estava acontecendo? A quem estava enganando? Inocente? A mulher era uma advogada. Exercia uma profissão capaz de atrair os oportunistas, cínicos e desonestos como o sangue atrai os tubarões. Era a irmã de Cherry, apesar das diferenças aparentes, e estava tentando afastá-lo de sua vida. Não, Meg Jones não era inocente. Talvez houvesse dito a verdade até aquele momento. Todo o sentimento que brotara de seus lábios, toda a tristeza que vira em seus olhos cinzentos, mas era só um jogo, uma estratégia, um plano. O pai dela queria a custódia de Amy, e ela apenas representava o desejo do homem. De repente, entendi um pouco mais sobre os sentimentos de Burt Jones. Ele encarara a neta como uma chance de recuperar a filha perdida. Sim, compreendia a força dessa esperança. Mas Meg Jones devia estar tentando conquistar sua simpatia a fim de fortalecer o lado dos Jones, e isso era algo que não poderia permitir. Ele havia suportado aquelas semanas de hospital depois do nascimento prematuro de Amy, quando os médicos ainda duvidavam de que ela pudesse sobreviver. Ele enfrentara o desespero quando Cherry desaparecera por quase 3 meses com a criança. Ele havia ficado com a menina quando Cherry desaparecera mais uma vez, deixando apenas um bilhete preso na bolsa das fraldas. Fique com ela, não posso mais assumir essa responsabilidade. Ele cuidava de Amy há 9 meses desde que Cherry a abandonara. Oferecia proteção, carinho e amor enquanto a via crescer e aprender todos os dias. E ele tivera de analisar os resultados dos exames há quase 5 semanas, quando descobrira que sua menina estava gravemente doente. Será que realmente 2 inimigos podem reverter essa inimizade em amor? E aí, o que vocês estão achando do primeiro capítulo? Olha que a história vai ter excelentes desdobramentos, hein? Bom, Adam Carleman, pai de Amy, não quer perder a filha e descobriu que a advogada que ele procurou para poder ajudar é nada mais, nada menos que a tia da menina. Só que antes disso, Adam Carleman imaginava uma impressão completamente diferente do que ele viu da advogada. Fique atento aí ao capítulo 2, hein?
Se gostou do início dessa história, curta, comente e compartilhe. E vamos para o capítulo 2, porque realmente essa história vai ferver.